Quando o Novo Testamento apresenta a igreja como um corpo espiritual e também como uma comunidade, não está sugerindo que exista duas igrejas, mas refere-se à dupla natureza da igreja. Ela é um corpo espiritual e simultaneamente visível. A igreja é definida como uma realidade espiritual e comunitária, porque embora ela seja um corpo espiritual, ela se expressa visivelmente através da comunhão de todos os crentes genuínos. Ainda hoje continua havendo tensões sobre este assunto, pois sempre houve dificuldades em harmonizar essas duas dimensões. Para ajudar a nossa reflexão, gostaria de fazer as seguintes perguntas. É possível praticar uma espiritualidade cristã, uma experiência de vida com Deus vislumbrando apenas o plano espiritual e não ter ligação com os outros cristãos? O que você entende por igreja invisível e igreja visível? Eu sou o Alexandre Bilhalva e eu quero conversar sobre esse assunto com você. Estamos apresentando uma série de estudos sobre os conceitos fundamentais que consideramos importantes para entender o significado do termo igreja. Na primeira parte, sobre a definição do que é igreja, vimos que o Novo Testamento utiliza o mesmo termo para fazer referência a todos os salvos pela fé em Cristo, aqueles que estão associados a Ele naquilo que a Bíblia chama de corpo de Cristo, e também para referir-se à totalidade dos crentes de uma determinada comunidade, a igreja como um corpo local. Na segunda parte, tratamos do sentido etimológico da palavra igreja, ou seja, a origem de onde desenvolveu-se a sua compreensão. E agora vamos tratar da natureza da igreja. Num sentido amplo e verdadeiro, dissemos que a igreja é simultaneamente invisível e visível, pois ser igreja é fazer parte do corpo de Cristo, um corpo místico e invisível, como também fazer parte do corpo que congrega, a igreja local. E como já dissemos anteriormente, não se trata de duas igrejas, mas de duas realidades da igreja, porque a igreja é uma realidade espiritual e comunitária. Quando alguém se torna um cristão, ele se une ao corpo de Cristo, que se expressa através da igreja local. Na igreja local, ela contribuirá para as funções do reino e para o exercício da fé. E é lógico que nem todos os que estão na igreja local são igreja. Podemos ver quem frequenta a igreja, mas não conhecemos o interior das pessoas. Somente Deus conhece os cristãos que têm seus nomes escritos nos céus. E quanto aos hipócritas, aqueles que estão juntos aos verdadeiros cristãos, mas não creem ou não obedecem, como foi o caso de Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, conforme 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 e 18, outro exemplo é Ananias e Safira, porque embora a comunidade primitiva de cristão fosse verdadeira, entretanto ela continha alguns que não são da igreja, ainda que sejam considerados como quem caminhava junto com a igreja. Assim como o joio não é trigo, eles não fazem parte da igreja, apenas estão junto dela. 2 Timóteo capítulo 2,19 diz que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. As características invisível e visível são inatas da igreja e qualquer forma de excesso, apenas um desse sentido, desprezando o outro, acarreta em problemas para a igreja. Isso quer dizer que a ênfase exagerada no entendimento de igreja unicamente espiritual e invisível fará o cristão desprezar e se afastar de qualquer forma de igreja organizada, desprezando assim todas as revelações confirmadas nas Sagradas Escrituras, como faziam os gnósticos que queriam reduzir o cristianismo a uma mera religião filosófica da época, uma religião puramente espiritual, negando tudo que fosse matéria, sem templo, sem arrecadações, sem liturgia e sem organização eclesiástica. O apóstolo Paulo já advertiu os colossenses contra esta falsa espiritualidade de pessoas que querem enredar a igreja com filosofias e vãs sutilezas conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por outro lado, a ênfase exagerada de uma igreja unicamente física e visível fará o crente acreditar que somente a sua igreja é verdadeira e necessária para a sua salvação. A pessoa não estará comprometida com as doutrinas da graça, mas com uma obediência irrestrita aos dogmas da sua instituição, amando mais as estruturas da sua igreja do que as pessoas. Então é necessário entender que não existe duas igrejas, uma visível e outra invisível, ou dois níveis de igreja,
mas sim uma única igreja simultaneamente invisível e visível. Uma pessoa não se entende cristã por causa da sua igreja organizada ou em virtude daquilo que é visível, mas dos fundamentos eternos de Deus. A igreja tem caráter corpóreo em consequência do seu caráter espiritual. Conforme o mandamento, quem crer e for batizado, o crer torna o crente um membro do corpo de Cristo e o batismo o lançará a uma sociedade visível e organizada. A fé necessariamente o conduz a uma forma social e visível de comunhão organizada pelas Sagradas Escrituras. Por isso dizemos que a igreja é simultaneamente visível e invisível. Trataremos mais sobre esses assuntos nos próximos vídeos e convidamos para que você continue nos acompanhando. Deus lhe abençoe.